90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Enem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Já cortou pra mim? Fala aí, galera! Uma boa noite a todos! Hoje nós estamos ao vivo aqui mais uma vez, como diria Galvão Bueno, dessa vez em definitivo. Por que definitivo? Porque nós vamos fechar aquela aulinha de redação, aquela que começou na segunda-feira, e que se você não acompanhou, você pode chegar lá no YouTube e assistir, porque ela está disponibilizada lá de forma completa. Assim como a aula de ontem, que como vocês sabem aí, a transmissão de internet da NASA aqui para a Lua estava um pouco complicada, e a gente teve alguns problemas de transmissão, mas lá no YouTube ela está 100%. Bom, Rômulo, o que você tem aí para finalizar a nossa aulinha, nosso 1000 em redação? Fala pra gente. Super Mamute, titio Rômulo na área. Enfim, primeiro nós vamos relembrar um pouco do que nós tratamos na aula passada e vamos dar continuidade à estrutura do texto. Nós vamos ver, além do conteúdo de cada parágrafo, nós já falamos sobre a abordagem do tema, os elementos coesivos, os sequenciadores que nós vamos usar para argumentar o primeiro parágrafo ao segundo, o segundo ao terceiro, como concluir. Isso tudo, é claro, com vistas a ser bem pontuado pela banca do Enem. E aí, tudo bem? Show de bolas! Podemos seguir? Se você quiser, se você não quiser, a gente pode ficar aqui trocando uma ideia. Eu fiquei sabendo que você tem que dar um parabéns para uma banca de professores do ProEnem, é verdade isso? Pois é, hoje é o dia do biólogo, não é isso? Então eu quero dar aí um beijo, um grande abraço para a Mércia, nossa professora maravilhosa de biologia, para o Hélio, um beijo no coração, Bruno Pires, Adilson, galera, parabéns a toda essa turma da biologia. Sem vocês, eu não sei o que seria de mim. Ok ou não ok? Posso seguir? Tu sabe que faltou muito pouco pra você me dar parabéns também, porque eu quase fui desse ramo aí do conhecimento. Faltou pouco. Da biologia? Faltou pouco. Eu pensei em biologia, desisti de biologia. Pensei em medicina, desisti de medicina. Acabou que eu chutei o balde e fui fazer vídeo pro YouTube, porque é assim que a vida funciona. Eu entendi. Faz todo sentido. Depois que tiraram o negócio de desenho e cubra, né, lá do vestibular, ficou difícil pra você, né, amigo? Pois é, né? Vamos lá então. Cubra, né? Vamos colorir. Tiraram a coisa do vestibular e emperrou. Vamos lá então, Titi. Parou a palhaçadice, hein? Vamos lá comigo. Meus queridos, eu ia dizendo na aula passada que você não pode receber o tema de maneira inocente. Recebi o tema felicidade, eu vou dizer que a felicidade a felicidade costuma ser, a felicidade tem sido. Receber o tema, a sua primeira grande atitude discursiva é promover a chamada delimitação do assunto. Então, o tema é felicidade. Mas eu já sei que eu não vou dar conta de extinguir o assunto felicidade num texto de 30 linhas, de 20 linhas, enfim, eu não vou ter tempo, 4 horas de prova, ou o que seja, e eu não vou ter, provavelmente, repertório para esgotar o assunto felicidade. Então, o que nós vimos que é necessário fazer? É receber o assunto e delimitá-lo. Então, nós vamos falar sobre a felicidade dos anões, nós vamos falar sobre a felicidade dos políticos, nós vamos falar sobre a felicidade da classe média no Brasil a partir da estabilidade da moeda. Enfim, há N maneiras de você pegar aquele tema, restringi-lo e, ao mesmo tempo, aproximá-lo daquilo que você sabe, daquilo que você tem para dizer
cultura, enfim, do seu repertório comum. Depois disso, nós vimos que na estrutura básica de um parágrafo, nós precisamos ter a introdução do parágrafo, o desenvolvimento do parágrafo, facultativamente, a conclusão do parágrafo. Professor, a introdução do parágrafo é o quê? É justamente aquela afirmação que vai nortear o seu processo argumentativo. Você faz uma declaração. Só que qualquer declaração solta não será avaliada competentemente pela banca. Ou melhor, não será avaliada por você ou pela banca como sendo feita competentemente por você. O que você tem de fazer então? Você precisa fundamentar, dar exemplos, causas, consequências, comentários, explanar fatores positivos, fatores negativos, qualquer coisa que confirme, que ratifique, que corrobore o fato de que aquela sua afirmativa tem validade. A reunião, declaração mais argumento é o que dará à luz a tipologia dissertativa. Estamos juntos ou não? Há N maneiras de se construir um parágrafo. Eu estou trabalhando com vocês duas. Estrutura de soma, apresentando dois argumentos positivos ou dois negativos, e nós vimos também a estrutura de oposição, em que nós podemos lidar com um argumento positivo e com um argumento negativo. Depois de comentar isso, nós vimos também que cada argumento apresentado no primeiro parágrafo será retomado durante o desenvolvimento. Então, se você faz um primeiro parágrafo, um parágrafo de introdução, com uma tese e 3 argumentos, isso quer dizer que o seu texto terá 5 parágrafos. Um de introdução, foi o que nós vimos, um de conclusão, foi o que nós vimos, e no meio haverá 3 parágrafos para que cada um se refira ou remeta àquele argumento citado antes. Você não pode cismar no meio do texto, inventar qualquer ideia, qualquer informação. Eu lembrei disso, então vou colocar isso aqui. Acho aquilo ali importante também. E semana passada passou no jornal, vou colocar. Não é assim. Você vai nortear a sua apresentação de texto a partir dos argumentos que foram expressos antes. Muito bem. Depois disso, Titio mostrou para vocês a estrutura do parágrafo, de maneira que nós tínhamos o 1, o 2 e o 3, em que o 1 seria maneiras de você começar o seu parágrafo, o 2 seria a apresentação dos argumentos, o 3 a soma de um ao outro. Tá lá tudo bonitinho. Enfim, depois disso, eu fui dando as opções. Como é que eu começo o meu texto? Eu posso começar direto na tese, não é isso? A poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Eu posso colocar um nariz de cera. É possível afirmar que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Podemos perceber que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Ou qualquer coisa que você se sinta bem à vontade para usar. Cuidado com expressões que estão sendo divulgadas na internet, generalizadoras. Tem professor mandando aluno decorar, começar a sua redação assim, olha, é consenso, não é isso? É de conhecimento geral que é notório. Ele já começa a sua redação dando um tiro no pé. Sim, porque se você começa a redação com é consenso e aquilo que você afirma não for de fato consenso, e é difícil haver consenso com relação a alguma coisa, hein? Você já está transformando a sua afirmação em uma falácia, ou seja, ela é uma tese furada. Há tanta exceção ali que vai esvaziar o seu poder de persuasão, a sua capacidade argumentativa. Mas, voltando para cá, gente, eu estou falando rápido agora porque eu estou simplesmente relembrando tudo aquilo que já foi dito. Não é isso ou não? Então vamos lá, daqui a pouco a gente diminui a marcha para entrar no assunto de hoje. Para eu começar o texto, eu posso, se eu quiser, referenciar o tema antes de apresentar a tese. Então, meu tema é a preservação do meio ambiente. Eu posso começar. Relativo à preservação do meio ambiente, é possível afirmar que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro, tendo em vista... Perceberam ou não? Relativo ou no que se refere à preservação do meio ambiente, eu dei todas essas maneiras como forma de você começar o seu texto. Acontece o seguinte, foi mais ou menos por aqui que nós paramos. Logo após eu apresentar a minha tese, eu preciso apresentar também os argumentos. Eu posso ter minha tese,
colocar um ponto continuativo e depois tecer os comentários que fundamentam. Ou, se eu tiver a preocupação de explicitar bem para a banca que aquilo é argumento, o meu texto é dissertativo, eu posso colocar alguns elementos que orientam a leitura da banca para compreender aquilo como argumento. Ou seja, conjunções explicativas ou causais, ou expressões que equivalham à conjunção explicativa ou causal. Veja só. Quando a gente fala em conjunção explicativa, ou mesmo na causal, a primeira que nos vem à mente é o quê? O pois. Não é isso ou não? Aí a gente, a partir do pois, faz pois, porquê, visto que, já que, dado que, por aí vai. Acontece o seguinte, o pois não está errado, mas ele tá comum. O pois está batido, o pois está simplório. A gente é capaz de fazer melhor do que isso. Já falei que meu compromisso não é só fazer você produzir o texto correto. Eu quero que você faça certo e faça melhor do que o outro. Então você vai tirar esse pois. No lugar do pois você pode colocar o porquê, mais ou menos, não está tão batido quanto. Um visto que, uma vez que, tendo em vista, haja vista. Você pode colocar ponto. Isso se evidencia não só por, mas também pelo. Ou não só pela, mas também por. Enfim. Só tome cuidado com o seguinte, como é, professor, que eu vou escolher, como é que eu vou escolher o meu conectivo para promover esse encadeamento dentro do texto? Não é de acordo com o que você achou mais bonitinho, a entidade soprou no ouvido, você sentiu uma paixão por aquilo, não é isso não. Você vai olhar o seu parágrafo. Se você não usou muito a palavra que, por exemplo, você vai ter liberdade de escolher um visto que, uma vez que. Mas se você percebeu que tem muito que por ali, você já vai dar o seu jeito e usar um haja vista, um tendo em vista. Isso se evidencia não só por, mas também pelo. Percebe ou não? Então, você tem de fazer as suas escolhas com vistas também a não repetir palavras. Então, muito bem. Comigo, é possível afirmar que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Ponto continuativo. Isso se evidencia não só por isso, como também por aquilo. É possível afirmar que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro, vírgula, tendo em vista não só, percebe ou não? Tendo em vista, queridos, eu não estou dando apenas o conectivo, a conjunção. Eu estou indo além, estou dando a pontuação junto. Então, ainda que você não saiba quando se use uma vírgula, quando é que usa uma vírgula? Quando é que põe um ponto continuativo? Tem aula de pontuação para isso. Mas ainda que você não saiba, titio Rômulo já está dando para você que o conectivo com a maldita da pontuação do lado. Então, não é questão de saber pontuar, é saber copiar. Copie com atenção. Estamos juntos ou não? Posso seguir? Então, muito bem. Tá tenso? Vamos chamar a Valéria. Tá no cutuque, a pessoa tá falando, outra tá no cutuque, garoto. Vamos lá, então. Vem com o Titi. Mamute, tudo bem por aí? Alguma pergunta até agora? Como é que tá isso aí? Tamo tranquilo. Nós temos aqui, por enquanto, o Bruno Pansarello, grande Pança, meu parceiro aqui, dizendo que tá velho, mas tá aqui acompanhando a aula, que conhecimento sempre é bom. Valeu, Pança, tamo junto. Temos o Bruno José falando, professor, se tiver como, eu gostaria de entender como eu iria, aspas, linkar os parágrafos de argumentação. Ótimo, é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, daqui a pouco, né? A gente está só no início, a gente ainda está amarrando o primeiro parágrafo. Daqui a pouco a gente vai amarrar um parágrafo ao outro. A gente está amarrando agora as informações dentro do primeiro. Então, um abraço para eles. Quem são? Bruno e Bruno? Foi o Bruno e Bruno. Dois Bruno Brunos. E Bruno. Brunos, abraço para vocês. Vamos lá então com o Titi. Bora. Passamos pelo número 1, vimos agora o número 2. Eu ainda estou dentro do primeiro parágrafo. Logo depois do número 2, aparecerão os argumentos. E eu vou ter que somar um argumento ao outro. Quando nós falamos de somar argumento, o primeiro conectivo que nos acode, que nos vem à mente, é o E. Você vai evitar o E por enquanto. Tá errado? Não tá errado. Tá comum, tá batido, tá simplório. Você vai tirar o E e no lugar do E vai poder colocar expressões como não só A, mas também B, não apenas A, como também B, aliado a ou ao, relacionado a ou ao, em consonância com.
Gente, presta atenção, titio. Eu já vi redações maravilhosas que não usam nada disso que eu estou falando. Então isso aqui não é caveirão, fuja de caveirão, porque se a banca perceber que é coisa pronta, ela vai te jogar pelo ralo. Eu apenas estou dando aqui um socorro e opções que você, de acordo com a sua intuição e com a sua prática discursiva, pode usar na elaboração do seu texto. Então, verbo de tio. Professor, como assim aliado a, relacionado, não só, mas também? Nós vimos o exemplo na aula passada. O Enem, o ProEnem é um bom curso preparatório ao Enem. Argumento 1, por causa dos bons professores. Argumento 2, por causa do preço acessível. Não é isso ou não? Então vamos montar um parágrafo de maneira simples. O ProEnem é um bom curso preparatório, não é isso? Ao Exame Nacional do Ensino Médio, vírgula, pois tem ou apresenta bons professores e um preço acessível. Tá bonitinho, mas tá simples. Nós podemos fazer algo melhor do que isso. Então vamos sofisticar? Vamos. Como é que a gente faz? É possível afirmar que o ProEnem é um bom curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, vírgula, tendo em vista não só a qualidade dos professores, mas também o preço acessível. Visto que apresenta não apenas bons professores, como também preço acessível. De novo, a poluição tem crescido no Rio de Janeiro por causa da falta de consciência da população e da ausência de investimento no poder público. Usei um por causa de, horroroso, e usei um e para somar. Vamos dar uma sofisticada? Vamos. Como é que fica então? No que se refere à preservação do meio ambiente, referi o tema, vírgula, é possível afirmar que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro, tendo em vista a falta de consciência da população aliada à ausência de investimento do poder público. Tendo em vista a falta de consciência da população relacionada à ausência de investimento do poder público. Tendo em vista a falta de consciência da população em consonância com a ausência de investimento do poder público. O outro gritou dentro de casa, esse consonância é meu, ninguém usa. Cara, você pode usar o que você quiser. Estamos entendidos? Ok ou não ok? Então, para que isso aqui dê certo, tente levar isso aqui para sua vida, cara. Tenta fazer o melhor e incorporar isso ao seu vocabulário, à sua maneira de dizer. A partir de hoje, eu uso sempre esse exemplo, gosto muito. Você não vai dizer mais, convidei para o meu aniversário a minha cunhada e o meu cunhado. Não. Você vai dizer, a partir de hoje, convidei para o meu aniversário não só a falsa da minha cunhada, como também o barriga de chope do meu cunhado. Perceberam ou não? Sofisticou, cara. A partir de hoje, você não vai dizer, porque a conta de luz e a conta de água estão me preocupando. Tira esse E. Porque a conta de luz, em consonância com a conta de água, percebeu ou não? Tá devendo do mesmo jeito. Tá ferrado, não é isso? Olha aí. Ferrado. Então, muito gostado. Baixaria ele já entra. Olha aí. Agora, você tá devendo com classe, cara. Porque quem sabe dizer, quem sabe se expressar, entra e sai de qualquer ambiente cabeça erguida. Independente de classe social, independente de religião, independente de mais o que, o Mamute, opção sexual, para. Não sei se sexualidade é opção, não vou entrar nesse mérito, então vamos continuar aí. Gostei, apoiar. Você se ligou, né? Eu sou um cara muito esclarecido. Exato. Se tu fala, você tá com o sapato daqui. Não é isso? Vamos lá então, com o Titi. Comigo. Então, eu estou somando argumento. Se você puder fazer algo parecido, não tem que ser igual. Você não tem que copiar. Agora, isso aqui serve para você se inspirar e montar um bom parágrafo da sua maneira. E depois você faz o quê? Manda para a gente corrigir. Ok? Nós temos uma plataforma esperando, aguardando o seu texto. E o seu texto será corrigido e comentado por mim. Já vou avisar logo de antemão para você não ficar deprimido. Porque já a pessoa manda aquela redação maravilhosa, passa 3 dias, dorme aquele papel, manda aquele papel babado pra gente, aí escaneia, quando chega aqui, aí volta com 1,5. Aí ele quer se deprimir, ele quer ser tirado uma ponte. Não é assim não, a gente começa errando e refaz, começa errando e refaz.
Deixa eu dar uma outra dica. Você aprende mais redação refazendo aquela que você já fez do que fazendo uma redação nova. Então tem aluno que ele quer entregar toda semana um texto diferente. Me dá outro termo, me dá outro termo. Para! Imbecilidade! E refaz aquela redação que você já fez. É assim que você cresce mais rápido. A partir dos seus erros você melhora. E não errando novamente. É consertando os seus erros e refazendo. Estamos entendidos ou não? Então vamos lá. Mamute, tudo bem até aí? Tudo tranquilinho. Eu gostaria aqui de mandar um abraço pro Davi Freire, que estava aqui na segunda, tá aqui com a gente agora também, falando aula muito boa. A Jéssica Alves falando, adorei, agora já sei como é que eu vou convidar os meus entes. Quero mandar um abraço também pro Coruja, parceiro meu lá no Ligas Nerds, que tá assistindo o vídeo aqui, tá assistindo a nossa aulinha aqui ao vivo, às 7h54, e virou-se e disse e falou no Twitter: é o curso pro Enem de ser babaquinha ao conversar com seus amigos. Ele, que tem todo o conhecimento do mundo. Coruja, então agora eu vou ser babaquinha conversando com você e vou falar: estuda, rapaz, estuda que tu tá precisando. Vambora, Rômulo, vamos continuar essa brincadeira. Com Titi. Vamos lá então, comigo. Já aprendi a somar um argumento a outro. O que mais nós podemos discutir sobre o primeiro parágrafo? A questão da argumentação por contraste. Até agora, nós falamos sobre argumentos positivos, 2 positivos, e sobre o argumento negativo, 2 negativos. Nós falamos sobre soma. Agora, e se na hora da prova cair algum tema que peça que você analise os 2 lados da moeda, ou apresente um lado positivo e um lado negativo, ou que você exponha lados divergentes acerca do mesmo tema. Enfim, se você sentir a necessidade ou se sentir inspirado para escrever dessa maneira, existe também uma estrutura própria. Aliás, estruturas próprias. O que nós vamos ver aqui é uma delas. Vejam só. A argumentação por contraste. Você volta lá, tira aquele 3, não é isso? E vai tirar o 2 também. No lugar daquele E, não é isso? Você vai, no lugar do E que soma, você vai empregar toda essa estrutura que está aqui. Eu já estou dando para você a estrutura do parágrafo. Olha como é que vai ficar bonitinho. Relativo ao tema, você faz referência ao tema que você acha que tem um positivo e negativo. É possível destacar tanto aspectos positivos quanto negativos. Ou, você pode dizer, é polêmica a discussão acerca do tema. Já equivale a dizer que tem aspectos positivos e negativos, ou mais de uma visão. Você pode dizer, engana-se quem pensa que é simples a discussão acerca de não sei o quê. Se por um lado, há N opções, crie a sua. Não consegui criar, tenho uma sugestão para você. Ponto continuativo. Se por um lado, vírgula, argumento 1, ponto e vírgula, por outro, vírgula, argumento 2, ponto final. Essa maldita dessa pontuação tem que ir na sua cabeça, porque se você troca uma vírgula, ponto e vírgula, você já pulou no buraco, depois vem botar a culpa em mim. Ah, não, mas isso aqui eu fiz porque ele mandou lá no site, parou a palhaçada. Vem, titio. Um aluno meu, curso preparatório para a Polícia Militar, me fez a seguinte pergunta: professor, e se cai lá na minha prova para eu fazer uma redação sobre a atuação da Polícia Militar nas ruas do Rio de Janeiro? O que eu falo? Eu disse a ele que eu achava pouco provável, porque geralmente as bancas não gostam de cobrar temas polêmicos. Mas às vezes, enfim, pode haver de uma banca menos experiente. A gente tem umas bancas meio incompetentes fazendo prova, mas não é o caso do Enem. Enfim, e aí pode ser que aconteça. Você tem lá tema: a atuação da Polícia Militar nas ruas do Rio de Janeiro. Como é que ficaria isso? Vem, titio. Relativo à atuação da Polícia Militar nas ruas do Rio de Janeiro, vírgula, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto negativos. Não existe tanto como, é tanto quanto negativos. Ponto continuativo. Se por um lado, vírgula, há policiais honestos que, apesar do baixo salário, arriscam as suas vidas para defender a do cidadão, ponto e vírgula. Por outro, vírgula, há também aqueles corruptos que se vendem por propina, se igualando ao bandido que deveria combater. Percebeu ou não? Então eu disse, se por um lado acontece A, B, C e D, ponto e vírgula, porque agora eu estou mudando de lá.
Por outro, vírgula, acontece X, Y e Z. Se sou eu fazendo essa redação ia ser só citação à Tropa de Elite. Ia ser uma frase do filme atrás da outra. Meu Deus do céu, a criatividade. Gente, não faz o que ele vai fazer, faz o que eu faço, pelo amor de Deus. Faz o que ele fala, faz o que o Romulo fala. O Romulo que sabe das paradas. Vamos lá então com o Titi. Posso seguir ou não? Estamos juntos? Esse material está todo disponível para você. Faça as anotações pertinentes, depois assista novamente o vídeo. Se tiver dúvida para mandar, mande agora. Que Titi está aqui ao vivo, online, para tirar a sua dúvida. Vamos lá então. Posso seguir? Ok? Então, muito bem. Agora, nós vamos falar sobre o corpo do texto. Como amarrar o primeiro parágrafo ao segundo parágrafo? Como fazer isso, professor? Sim, lembrando o quê? Qual é a função do segundo parágrafo do texto? Qual é a função desse primeiro parágrafo do desenvolvimento? A função desse primeiro parágrafo é retomar o primeiro argumento, não é isso? Então, em relação ao conteúdo, já está safo. A gente aqui vai se aprofundar no primeiro argumento. Agora, acontece o seguinte, com relação à forma, eu posso usar um conectivo que mostre a banca que eu estou retomando algo citado antes. Então, muito bem, a poluição tem crescido no Rio de Janeiro, tendo em vista não só a falta de consciência da população, como também a ausência de investimento do poder público. Aqui, no que se refere a ignorância, ou no que se refere ao descomprometimento dos cidadãos do Rio de Janeiro, podemos destacar ou podemos entender que, queridos, você vai usar aqui no número 4, um daqueles conectivos que ensinei lá atrás para o número 1, sem repetir o que já foi usado. Então, se você começou a sua redação com relativo a, aqui você não vai usar um relativo a. Você vai começar com é possível entender que, podemos considerar que. Agora, se você começou a sua redação com podemos entender que, aqui você coloca no que se refere a. Percebeu ou não? Você pode usar a mesma marcação para iniciar esse, retirada das opções da marcação do primeiro parágrafo. Agora, você só vai precisar ter esse comprometimento de não repetir aquele que já foi utilizado. Estamos juntos? Ok ou não ok? Mamutinho, alguma pergunta daí? Vamos ou não vamos? Mestre Rômulo! A gente tem algumas perguntinhas, mas eu vou guardar essas perguntas para fazer, porque daqui a 2 minutinhos a gente vai estar entrando em um intervalo de 2 minutinhos. Pasmem. Eu quero antes passar um recado para você, você que já é aluno do intensivo do ProEnem, você que ainda não é, você pode assinar o nosso intensivo, só você chegar lá e assinar. Você que já é aluno do nosso intensivo do ProEnem, o tema da sua redação já está disponível, você já pode mandar a sua redação para a nossa correção, para a nossa avaliação, faz parte do nosso programa. Você que não é aluno do intensivo e não sabia ainda, você tem suas redações corrigidas e o nosso tema dessa semana já está disponível para você que quer fazer a sua redação. Eu ia falar a sua reação, olha que legal, virou química. Bom, pessoal, nós vamos para aquele famigerado, rapidíssimo intervalo comercial que você já está acostumado de 1 a 2 minutinhos para você ir no banheiro beber sua água, para o Rômulo poder ir no banheiro beber água, para eu poder ir no banheiro beber água, todo mundo ficar feliz e voltar para nossa aula. E você que mandou sua perguntinha, que eu ainda não passei pro professor, quando a gente voltar do intervalo, sua perguntinha será transmitida. Beleza? Espero vocês aqui daqui a 2 minutos, hein? Beijo, não sai daí. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos.
Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Mas você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí desse lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu, aqui comigo no Pro Enem vai tirar onda. E aí galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo Pro Enem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então olha aqui, primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download. Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa. Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter 2 simulados no modelo Enem. Então a correção, ela vai seguir os padrões da prova. Além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão. Para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara. Assina e vem com a gente. Embarque nessa aventura. Já entrei aqui no ar com o diretor do Bronca. Diretor, dá a bronca aí, diretor. Vamos voltar aí. Vamos voltar nessa situação aí. Fala aí, pessoal de casa, nós estamos de volta, como eu havia prometido, 2 minutinhos, nada demais. Rômulo, vamos para a perguntinha da galera? Diga aí. Nós temos aqui a Gabi Guzmão, que estava com a gente na segunda-feira também, está aqui pegando a sua segunda parte da aula. Falando, professor, posso usar a estratégia argumentativa de causa e consequência, onde no desenvolvimento coloco um parágrafo com argumentos de causa e outro com argumentos de consequência? Pode sim. Qual é o nome dela, Gabi? Gabi Guzmão. Gabi, um beijo pra você, linda. É o seguinte, você pode usar causa e consequência. Agora, tem que tomar cuidado, porque na maioria das vezes, nem sempre, quem trabalha com causa e consequência trabalha de maneira artificial, ou melhor, superficial o tema. É mais seguro ou você trabalhar só causa, aí você trabalha 2 causas, ou você trabalhar só consequência e você trabalha pelo menos 2 consequências.
Percebeu, não? Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o projeto de mobilidade urbana que tem se sucedido, que tem se concretizado no Brasil ou numa cidade como o Rio de Janeiro, teve como principal causa a Copa do Mundo, os Jogos da Copa do Mundo no Brasil, e como principal consequência a melhoria do acesso dos cidadãos que precisam do transporte público. Ótimo, tá legal. Agora, seria muito melhor se você dissesse que o projeto de mobilidade urbana tem favorecido não só a vida daqueles que dependem do transporte público, como também daqueles que não dependem do transporte público, quer dizer, do transporte privado, dos carros, etc., por ter melhorado o trânsito na cidade. Então você vai dizer, na verdade, que a mobilidade urbana não só gerou consequências positivas para quem precisa do ônibus ou daquele projeto de ônibus, como também aqueles que não usam o transporte público. São dois argumentos, ou melhor, duas consequências, ou duas causas. Ok ou não ok? Posso seguir? Pera aí, que nós temos a Andressa Silva mandando um abraço direto de Rondônia. Muito obrigado, Andressa. Rondônia é logo ali do lado, como vocês sabem. E a Aline Barbosa mandando mais uma perguntinha um pouquinho mais rápida, perguntando: se caso eu iniciar um parágrafo com um artigo, não devo repeti-lo no início de outros? Com o quê? Com um artigo? Com artigo. Bota um A ou um U. Tá, não tem problema não. Você tem que ter cuidado para não repetir os itens lexicais, ou seja, o radical. Então, bonito, boniteza, enfim, cuidado com isso. Relativo, relação, melhora, melhoria, melhorar. Cuidado com os léxicos, os itens lexicais que tem aquele mesmo radical. Não é a mesma palavra, mas se o radical é igual, já soa mal, já dá a ideia de repetição. Isso sim é perigoso. Agora o artigo, o a, os as, isso não interfere o julgamento da banca, ok? Não? Eu tive um professor que corrigia a redação Enem e que me deu aula também, que ele era um cara muito chato na correção e que ele também falava que ele não gostava quando o candidato fazia isso que eu fiz agora. Rimava no meio escrevia a palavra que tinha terminação parecida, que não soava bem quando você lia. Então toma cuidado com o que você está escrevendo em todos os aspectos. Porque o pessoal que corrige Enem é chato. Vambora, Rômulo, vamos continuar essa brincadeira aí. Ok. Vamos lá então com o Titi. O que acontece? Sobre a questão da rima, só falar uma coisa. A rima é importante para texto literário, tá bom? Para música. Agora, para um texto com finalidade lógico-gramatical, que é a redação, a rima deixa de ser uma figura de linguagem e passa a ser um vício de linguagem. Esses finais repetidos dentro de uma poesia é lindo. Tem até um nome bonito, que é o homeoteleuto. É uma figura de linguagem. Agora, dentro de uma redação, se chama eco. Aí virou um defeito. Deixa de ser virtude e passou a ser vício. Ok? Estamos entendidos? Posso seguir ou não? Então, vamos lá com o Titi. Acontece o seguinte: como amarrar o primeiro ao segundo? Pescando qualquer uma daquelas opções. 4 é igual ao número 1, número 1 visto antes, deixa eu ver se eu volto aqui, igual ao número 1, sem repetir. Cadê o 1? Não volta, produção, voltou. É igual ao 1, sem repetir. Agora que eu já sei amarrar o primeiro ao segundo, eu vou falar sobre o parágrafo terceiro, ou seja, sobre o número 5. Como amarrar esses dois parágrafos do meio? Atenção, titio aqui. Você precisa entender que o conectivo ou a expressão que amarra um parágrafo ao outro, ela é como a seta de um carro que indica para onde é que você vai. Há divergência entre os professores e há um grupo que fala o seguinte: não é bonito você começar uma frase com um conectivo porque fica comum, fica batido, fica um lugar. Posso lhe dar uma ideia? Comece sim o seu parágrafo com um conectivo. O Enem corrige no mínimo 150 redações por dia. Você precisa evidenciar, você precisa gritar no seu texto que você sabe usar conjunção. Então, às vezes, aquela conjunção poderia até ser suprimida. Você vai suprimir? Não, você vai colocar para mostrar para a banca que você sabe usar a bendita da conjunção. Só que é o seguinte, você tem que usar essa conjunção com maturidade.
Você tem que usar essa conjunção de acordo com o propósito argumentativo de cada um dos parágrafos. Ou seja, se você usa um argumento negativo e outro negativo aqui em cima, nós já falamos sobre conteúdo, você vai ter que se aprofundar no negativo aqui e no outro negativo aqui no meio. Estão acompanhando? Negativo com negativo na multiplicação dá positivo. Você vai usar uma conjunção de soma. Porque as duas ideias são afins. Negativo e negativo. As duas se somam na negatividade. Se você usar um positivo e outro positivo, positivo com positivo também dá positivo. Os dois argumentam na mesma direção. Então você vai ter também aqui uma relação de soma. Agora, se você tiver um positivo com um negativo, aí que o bicho pega. Porque você não tem mais relação de soma, você vai ter uma relação de oposição ou contraste. Conte tio. Se você tiver relação de soma, como é que você junta um ao outro? Além disso, acontece não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Nesse sentido, acontece não sei o que, não sei o que lá. Outro sim, o outro sim é uma conjunção aditiva. Vou ser sincero a vocês, eu não gosto muito desse outro sim, porque se o texto não tiver sofisticado no mesmo nível, você corre o risco de soar meio pedante. A coisa soa mesmo, né? Quem gosta muito do outro sim é uma música. Não, o cara que usa outro sim, o Rômulo tava dando uma aula gravada dele alguns minutos aqui, e aí ele tava gravando, não sei o que, não sei o que lá, e aí ele fez aquela pergunta que o professor, que é a parte mental do professor, faz pra ele mesmo, né? Mas professor, quando é que eu uso outro sim? E aí eu respondi do lado de cá, quando o seu interlocutor é um babaca, ele usa outro sim. Cara, ninguém usa outro sim, ninguém usa mesóclise, entendeu? Se você fizer essas duas coisas no seu texto, você ganha o seu diplominha de pedante, você vem com ele de fábrica pra você. E nós falamos de uma lista, né? Outro sim, aí falamos do não obstante. Não obstante eu uso. Não obstante eu não gosto. Tá bom. Não obstante não, mas não obstante, cara, se eu que não sou um ser humano culto desse jeito, eu posso até ser um gênio e tal, mas eu não sou culto desse jeito, entendeu, Romo? Entendi. E se eu que não sou culto desse jeito, usa porque não deve ser tão pedante assim. Entendi. Qual é a conclusão que ficou pro nosso interlocutor, pro nosso amigo do outro lado? Mamute não tem que fazer em casa, vem pro estúdio atrapalhar a gravação da minha videoaula. Não é isso? Então, voltamos pra cá. Comigo. Conteúdo do primeiro. Vou mudar pro segundo. Aí você começa assim, olha. Somado a isso, podemos dizer que, convém lembrar ainda que, vale também ressaltar que, perceberam ou não? Soma com soma, ou negação e negação, negativo com negativo. Agora, se houver um positivo com negativo, ou seja, eu mudei a minha direção, para marcar essa mudança, eu vou colocar aqui, topicalizando o mesmo parágrafo, ou seja, no início, entretanto, vírgula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No entanto, vírgula. Não esqueça a maldita da vírgula, porque ela já está aqui. Eu não sei pontuar, não interessa, mas eu já coloquei. Mesmo assim, vírgula. Não obstante, isso aqui foi o Mamute que mandou colocar, não obstante. Apesar disso, podemos dizer que outro aspecto a ser considerado é... Então é uma maneira de você mostrar para a banca que você está mudando agora a visão que você tem, ou melhor, a visão não, né? A abordagem argumentativa que você estava fazendo até então. Ok? Posso seguir? Estamos juntos? Então, vamos lá. Já amarrei o primeiro ao segundo e o segundo ao terceiro. Professor, como eu faço para concluir a minha redação? Queridos, quando a gente fala em conjunção conclusiva, o que vem na mente do povo é o logo ou portanto. Eu mando evitar. Não está errado, mas está batido. No lugar do portanto, você pode colocar dessa forma, pererê, pererê, pererê. Você pode concluir com isso, desse modo, sendo assim, ou a minha predileta, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o portanto deslocado entre vírgulas. Vou falar daqui a pouco desse portanto aqui. Jamais, eu repito, jamais conclua a sua redação assim, olha. Portanto, concluímos que, ou a partir dos argumentos supracitados, podemos concluir que não avise para a banca que você está concluindo. Se é o último parágrafo, é só isso que você pode fazer. Estamos entendidos ou não? Não revele a estrutura do texto, ou seja,
Portanto, a partir dos argumentos supracitados, a partir do que foi mencionado acima, a partir da tese abordada, a partir dos argumentos que foram, foram ventilados, pelo amor de Deus, não comente, não use a metalinguagem no seu texto. Com titio. Já comentamos na aula passada que a boa conclusão é aquela que pega o parágrafo de introdução e reescreve sem repetir palavras. Se o texto for para o Enem, você ainda acrescenta uma intervenção social. Dá uma dica, dá um conselho, o governo deveria, os cidadãos poderiam, enfim, você intervém. Vem com o titio. Professor, que portanto é esse? É o seguinte, em vez de você colocar, portanto, a poluição tem afetado os moradores do Rio de Janeiro, você pega esse portanto e desloca para depois do sujeito antes do verbo. A poluição, portanto, tem prejudicado ou afetado os moradores. Presta atenção no seguinte, você poderia colocar esse portanto depois do sujeito e poderia colocar também depois do verbo. A poluição tem afetado, portanto, os moradores. Eu não aconselho colocar esse conectivo depois do verbo. Coloca após o sujeito. Mas por que, professor? Se não está errado. Porque, eu repito, é correção de massa. Se você não colocar bonitinho... você está dizendo que o povo não corrige direito? Não. Estou dizendo que é corrigido por seres humanos. Né? Seres humanos que precisam corrigir no mínimo 150 dia. 150 redações dia. Então, não coloca no comecinho para não ficar óbvio e não coloca muito lá no meio para a banca não deixar de ver. Então, você coloca logo após o sujeito. Estamos entendidos? Eu estou preparando você para uma correção de massa. Não é uma entrevista de emprego que o diretor só tem a sua redação na mão dele, então ele corrige olhando para a sua cara. Não é isso. É correção de massa. Voltando para cá. Quando você coloca esse portanto deslocado, você pontua no mínimo 3 vezes. Primeiro, no sentido da coerência textual. Você manteve o sentido de conclusão no parágrafo de conclusão. Você fez certo. Segundo, você pontua no quesito coesão sequencial, porque você usou a conjunção certa no lugar certo. Terceiro, você pontua na fiscalização ali da pontuação, ou seja, das marcas pontuativas, justamente porque, ao colocar o portanto deslocado, em nome de Jesus, você vai se lembrar de colocar uma vírgula de cada lado e vai mostrar para a banca que você sabe usar vírgula, você sabe pontuar. Estamos entendidos? Os alunos do ProEnem, portanto, serão aprovados nos primeiros lugares para as principais faculdades do Brasil. Aí foi a conclusão. Posso parar aqui? Não, porque precisa de uma intervenção. Todos os cidadãos brasileiros deveriam seguir os passos deles e também estudarem com o titio Rômulo. Dessa forma, serão felizes para sempre. Esse Felizes para Sempre, inspirado no Mamute, que disse que todo mundo ia beber água, ir ao banheiro e ser feliz. Quer dizer, para ser feliz, de acordo com ele, basta você beber água e ir ao banheiro. Que vida simples, Mamute. Cara, vocês estão sonhando muito alto pelo visto, né, pô? Pra mim, ser feliz é simplesmente saciar suas necessidades mais básicas. Básica, ir né? no banheiro, beber água, assistir sua aulinha de redação, ser um cara feliz. Ótimo, perfeito. Vamos sermos felizes. Vamos sermos felizes. Rômulo, nós temos aqui Gabi Guzmão dizendo que essa dica de não avisar a banca que você está concluindo ajudou demais. Valeu, Gabi. Nosso objetivo aqui é te ajudar a fazer você passar. E a Gabi é de Rondônia, Alves... não é? Hã? É a Gabi que é de Rondônia? Não. Quem é de Rondônia é a Andressa. A Gabi estava assistindo a gente na segunda-feira. Ela já tá aqui acompanhando o teu projeto, Rômulo, porque ela sabe que se ela te acompanhar, ela vai tirar meu em redação. Nós temos a Jéssica Alves perguntando se ela pode concluir com fica claro. Se ela pode começar a conclusão dela com fica claro. Pode, fica bonitinho sim. Fica claro, não é isso? Pode até botar o portanto se quiser. Fica claro, portanto, não é isso? Aí você vai colecionando as pontuações do Enem. Bota fica claro, bota portanto, bota... Pô, só tem que saber usar. Fica ligado. Fica ligado aqui no Rômulo que você vai aprender a usar tudo bonitinho. Muito bem. A pergunta dela, por isso que eu digo, gente, a sua pergunta é muito importante. Não só porque você se sente mais à vontade com o conteúdo, como também porque motiva comentários que talvez nós não fizéssemos. Esse comentário aí da Gabi, né, me trouxe aqui a seguinte reflexão.
Jamais fique empregando mais de uma conjunção com o mesmo sentido no parágrafo, porque ele vai dar uma redundância argumentativa. O governo tem melhorado, visto que os empregos melhoraram, visto que a sociedade tem... Quer dizer, já tem o visto que, aí ele coloca o porquê, depois coloca o pois. Não, se pois, porquê, visto que, já que, tudo tem valor explicativo ou causal, você escolhe uma delas e é ela que vai aparecer. Tem gente concluindo 3 vezes dentro do mesmo parágrafo. Aí começa assim, portanto, o governo fez isso, isso e isso. Dessa forma, aconteceu não sei o que lá, não sei o que lá. Deveria, então, quer dizer, então, dessa forma, e portanto, ele com 3 conjunções conclusivas dentro de um único parágrafo. Não é isso ou não? Aí a banca bota a nota lá embaixo, ele acha que a banca não concordou. Ela não concordou com a minha ideia. A banca está, não vou dizer que se lixando, né? Você tem que respeitar os direitos humanos, mas ela está mais preocupada com a forma do que com o conteúdo. Infelizmente, presta atenção, hein? Vem com o titio. Vamos comentar aqui uma redação bonitinha sobre o seguinte tema: a desmilitarização da polícia militar. Ok? Venham comigo. Relativo à desmilitarização da polícia militar, não teve como fugir a repetição lexical aqui, né? Na verdade, a repetição das bases do radical das palavras. Relativo à desmilitarização da Polícia Militar no Brasil, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto negativos. Então, a gente já entendeu aqui que o indivíduo está fazendo uma argumentação por contraste, vai mostrar positivo de um lado e negativo do outro. Se para muitos, vírgula, o processo representa uma maior proximidade entre agentes e sociedade, ponto e vírgula. Para outros, vírgula, corre-se o risco de se desestruturar uma instituição cuja atuação já vem melhorando frente à população. Reparem o seguinte, repetir palavras é negativo. Só que nem sempre você acha sinônimo para aquilo que você quer. Me diga aí um sinônimo para acidente de carro. Aí fala, tragédia. Não, mas tragédia é muito mais coisa. Tragédia pode ser a queda de uma árvore centenária. Tragédia pode ser um afogamento de uma criancinha. Estou falando de acidente de carro. Existem coisas que, se existir o sinônimo, às vezes é difícil de achar. Então você tem de ter à mão, ou melhor, à mente, algumas palavras como o processo, o movimento, a discussão, a intervenção. Então vejam só, se para muitos o processo, o que é o processo? É a palavra que está recuperando desmilitarização da polícia militar no Brasil. Se para muitos o processo representa uma maior proximidade entre agente e sociedade, para outros corre-se o risco de se desestruturar uma instituição. O que é instituição? É o que evitou a repetição de polícia militar no Brasil. Posso seguir? Muito bem. Aqui nós estamos começando o segundo parágrafo sem fazer aquela amarração ao de cima. E não ficou ruim não. Veja só. O treinamento da PM aos moldes da Marinha... Professor, mas está usando aqui a abreviatura da PM? Sim, porque já foi citado Polícia Militar, então é possível inferir aqui. Não é errado o emprego de abreviatura, vejam só, abreviatura, não estou falando abreviação é outra coisa. É abreviatura no texto. Só que você corre o risco de você usar alguma abreviatura que a banca desconheça. Então, o que eu aconselho aos meus alunos é o seguinte, use a abreviatura quando você já citou a expressão original antes, que aí a banca consegue inferir, caso ela não conheça, que uma expressão remete a outra coisa. Estamos juntos? Posso continuar ou não? Então vamos lá. O treinamento da PM aos moldes da Marinha, Aeronáutica e, sobretudo, Exército, tem sido questionado como forma de lidar com a sociedade. Trata-se de uma política de enfrentamento baseada nos modelos forjados com vistas à preparação para a guerra. Nesse sentido, policiais gravemente feridos durante o treinamento e abordagens, muitas vezes imprecisas aos civis, configuram casos comumente expostos na mídia, o que justificaria o afastamento da doutrina militar para sua formação. Vou reler um texto aqui para ficar mais claro. Veja só, a partir daqui. Trata-se de uma política de enfrentamento baseada nos modelos forjados com vistas à preparação para a guerra. Vamos entender isso. Nesse sentido, policiais gravemente feridos durante o treinamento e abordagens muitas vezes imprecisas aos civis,
configuram casos comumente expostos na mídia, o que justificaria o afastamento da doutrina militar para sua formação. Percebam, se para muitos o processo representa uma maior proximidade entre os agentes e a sociedade, para outros corre-se o risco. Então, a gente tem aqui uma retomada de intenção do que foi citado antes. O governo tem sido questionado como forma de liderar a sociedade, não é isso? Então, é o que era para ser retomado e não foi retomado completamente. Vamos lá. Sob outra perspectiva, percebemos já o esforço a favor da humanização da força policial militar. Projetos como os das unidades de polícia pacificadora, cuja política se apoia em modelos incentivados pela ONU, vem aproximando os agentes dos moradores das comunidades onde atuam. Muitos desses profissionais ensinam esporte, cultura e educação formal nessas regiões. Isso vem transformando a visão de ambas as partes em relação ao convívio social. Na verdade, é o seguinte, nós temos lá atrás oposição, o positivo e o negativo, visão divergente. Nós vamos ter um que condena a atuação da polícia militar e vamos ter um outro que apoia, não é isso? Esse aqui condena a aprovação, a militarização, desmilitarização. E o outro seria justamente aquilo que apoia. A gente está retomando, de fato, a oposição do primeiro parágrafo. A gente ainda está acrescentando aqui que a ONU ela está em desacordo com a militarização da polícia. E isso é um fato que deu, por exemplo, relevância ao projeto de argumentação do aluno. Na aula passada, a aluna perguntou, professor, se eu explicar no primeiro parágrafo, eu não vou ter o que explicar no meio. Não tem problema. Você citou o argumento lá em cima e você vai acrescentar informações sobre ele aqui no meio. Como é que eu concluí? É, portanto, polêmica a discussão acerca da unificação das polícias. Se há fatores nocivos na formação do policial ou em seu atendimento à sociedade, há já também um legado de melhorias e contribuições para a Polícia Militar com vistas a uma atuação mais humanizada e ao bem, olha só, com vistas a uma atuação mais humanizada e ao bem-estar social. Tá bonita essa conclusão? Tá linda, portanto, deslocado, só que faltou a intervenção. O governo deveria humanizar os policiais, ou o governo deveria investir em projetos como os das UPPs, que aproximam o policial da sociedade. Faltou a sugestão, a intervenção social, sem a qual você falharia diante da banca do Enem. Vamos continuar, vamos ver a próxima aqui. Novo país. Engana-se quem pensa que um grande evento esportivo só gera frutos na área de esportes. Relativo ao legado positivo da Copa no Brasil, por exemplo, pode-se entender que o evento deixou consequências benéficas não só para a imagem do país no exterior, mas também para a mobilidade de seus próprios cidadãos. Então aqui nós estamos trabalhando com duas consequências positivas. Uma, a mobilidade urbana gerou consequência positiva, ou melhor, o advento da Copa gerou consequência positiva do Brasil lá para fora e do Brasil para si mesmo, o que vai ser o caso da mobilidade urbana. O estereótipo de uma nação inteira restrito a praias, por que restrito? Porque é o estereótipo, né? Aquele modelo preconceituoso feito ali. Matas e mulata já não representam o nosso país ao mundo para a maioria dos estrangeiros. Pesquisas mostram que, com o advento do Mundial de Futebol em nosso território, para não repetir forma, né, Copa do Mundo, não só a simpatia e solicitude do povo brasileiro foram reconhecidos pelos turistas, como investimento em tecnologia e segurança, dentro e no entorno dos estádios onde ocorreram as partidas. Então, muito bem, estou falando sobre consequências benéficas para a imagem do país do exterior. Olha que ligação. Continuando. Nesse sentido, por que nesse sentido? Porque os dois são positivos. Podemos observar o plano de mobilidade urbana executado em diversas regiões do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, projetos de vias expressas como Transcarioca e Transoeste, em consonância com a demarcação de faixas exclusivas, os chamados corredores BRT e BRS,
tem promovido facilidade e rapidez de acesso, o que gera também qualidade de vida pela diminuição do tempo de deslocamento dos seus usuários. Faltou o D ali. Convém lembrar que tais projetos já existiam no papel e ganharam força com o advento da Copa. Isso aqui amarra a mobilidade urbana como consequência da Copa do Mundo. Conclusão: dessa forma, podemos considerar que brasileiros e turistas vêm sendo apresentados a um novo Brasil, em muitos aspectos, a partir do Mundial de Futebol em 2014. Transporte mais organizado, maior eficiência na segurança e a simpatia do nosso povo são marcas deixadas não apenas na visão dos nossos visitantes, como na rotina dos que vivem aqui. Apareceu um no aqui que está sobrando. Mais uma vez, é uma redação linda para o concurso público, para o vestibular. Para você que vai fazer o Enem, tinha que colocar: cabe ao governo continuar investindo em melhorias, não só no momento que o mundo está olhando para o país, mas como o cidadão mais precisa, intervenção. Sugestão, é isso que exige a conclusão do Enem. Ok ou não ok? Queridos, nós estamos terminando por aqui. Eu aguardo as suas redações aqui no nosso site. Aguardo você também na nossa próxima aula. Agora, antes de nós fecharmos, eu ainda tenho que falar com o nosso Mamute. Mamutezinho querido, você tem aí alguma pergunta para o titio? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós temos uma pergunta aqui muito boa do Davi Freire. Foi uma dúvida que me ocorreu durante o ensino médio também. E que eu acho maneiro de passar. Apesar de ser uma dúvida tranquila de sanar, eu espero. Ele perguntando: é possível perder ponto por criar um título comum / óbvio? Não. A questão de ser comum, de ser óbvio, é uma questão muito subjetiva. Então, eu digo, preocupe-se com a forma. Veja se você não está repetindo palavra no título e no primeiro parágrafo. Isso é mais importante. Então, às vezes ele quer fugir do óbvio, quer botar uma coisa muito sofisticada, aí ele bota o sofisticado na primeira linha do texto e esse mesmo sofisticado está no título. O que acontece? Quando a banca vai verificar se você está repetindo palavra, ela olha o título também. Então o candidato lê a redação todinha, preocupado para não repetir palavra no texto, mas quando ele olha, a mesma palavra que está no título está no primeiro parágrafo. Então você tem lá, título, violência no Brasil. Primeiro parágrafo: é possível afirmar que a violência tem crescido no Brasil, quer dizer, violência no Brasil aparecendo aí, não pode. Nossa. O pessoal tem que lembrar que o título da redação no Enem conta como uma linha da redação, não é? Exatamente. Porque você não tem um espaço específico para o título, você usa o seu título como se fosse uma parte da sua redação. Conta como linha. Também. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado a todos que compartilharam. Tô mal hoje. Obrigado a todos que compareceram à nossa aulinha hoje. Muito obrigado a todos vocês que prestaram atenção, que mandaram suas perguntas, mandaram suas dúvidas, participaram com a gente. Muito obrigado a todos vocês. E caso você tenha alguma dúvida que não foi sanada durante a aula, o Rômulo agora vai passar para a nossa antessala e vai respondê-los pelo Facebook, que é muito mais prático, muito mais rápido, muito melhor, para não ficar perdendo esse tempo todo aqui de noite. Pô, que você podia estar agora indo tomar seu banho, fazer sua janta. O Rômulo vai deixar ali a resposta para você no Facebook, você vai ler quando você voltar pro computador, beleza? Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando sempre que o intensivo do ProEnem agora está aceitando pagamento por boleto bancário, então se você não assinou antes, agora é a sua chance de assinar. Muito obrigado a todos que compareceram aqui e amanhã tem mais. Beijo nas crianças.